Pod Saúde, com Claudete Troiano. Olá pessoal, tudo bem? Eu tô feliz, estou aqui na Frame, nessa grande produtora brasileira, com direção do Hélio Silliman, reportagens da Marcela Troiano, fazendo o nosso Pod Saúde. E o assunto de hoje, vocês vão adorar, anestesia. Aquilo que você sempre quis saber sobre as anestesias, hoje vai descobrir aqui. Só que antes eu quero agradecer alguns parceiros queridos, como você, Serginho, da Estrelícia, que hoje me surpreendeu com essas flores lindas, miudinhas lindas, né? Com 3 rosas lindas igualmente, perdidas aí no meio desse buquezão. A Estrelícia existe, gente, há 50 anos, com flores só para presentes. Então pensou em decorar a sua casa lindamente com flores, pensou em presentes, tem várias Estrelícias espalhadas aí por toda São Paulo. Beijo para você, Serginho, obrigada. Quero agradecer a Gregory, que hoje me veste nesse episódio. É um conjunto, mas ele é bem largão, soltão, gostoso, fresco, né? Para esse calor que a gente está enfrentando. E é da Gregory Henrique Chalma, Andréa Duca. Um beijo a todos vocês aí da Gregory. E eu estou usando hoje bijus da Estela Geromini, também o endereço aqui para você anotar. E todo mundo sabe que eu gosto de um churrasco, né? Eu adoro, não sou gaúcha não, mas adoro um churrasco. Mas não é só gaúcho que gosta de churrasco, né? Hoje nós estamos recebendo aqui o Ézio Moll, que é um querido amigo da Divinas Carnes. Ézio, você descobriu durante a pandemia que a mulher gostou de pedir e receber em casa. Não só pizza, como a gente fazia antes, né? O delivery de carnes aumentou. E aí nasceu a Divinas Carnes? Foi criada a partir da gente parar e pensar que hoje em dia tudo é trânsito, todo dia tudo é difícil. Tudo é chuva? Tudo é chuva. Tudo é muito sol? Se você tem a praticidade de pedir, confiar numa marca que vai te trazer todos os benefícios de uma carne fresca, chegamos a Divinas Carnes. E você só trabalha com carnes frescas. Você tem 2 kits que eu sei, eles estão fazendo muito sucesso, que é o kit churrasco, que a carne já vem prontinha para aquele churrascão de sábado. E se você mora em apartamento e falar, não é para mim, é para você, eu vou provar hoje que é para você. E o de dia a dia para dona de casa, né? Me fale um pouco sobre eles. Sim, o de churrasco ele é criado, desenvolvido. Você está com um grupo de amigos na quadra, a gente fornece muita quadra de futebol hoje em dia. Muitos eventos. O pessoal tá lá, tem 10 amigos, vão fazer a vaquinha e vão pedir da Divinas. Em 40 minutos o churrasco já está fresquinho, pronto, não é hora de esperar descongelar, tal. Chegou, colocou, você vai ter uma experiência maravilhosa com o churrasco nosso. E temos o kit dia a dia também, que já vem tudo porcionado. Tudo na miolinho de alcatra, em bifinho, a carne moída para o seu dia a dia, o filé de frango, o estrogonofe de frango, tudo pensado, desenvolvido para maior praticidade na tua casa. E o que você falou é bem verdade, é diferente, né? O sabor é diferente, a viscosidade é diferente da carne fresca. Mexe até com o odor da carne. Exatamente. E principalmente você que tem, bom, é para a família inteira, mas tem crianças em casa ou pessoas de mais idade, quando o cuidado no verão é redobrado com as carnes que você prepara, prefira as frescas. E eu falei que iria te surpreender, porque olha o que o chefe, ele é campeão mundial de churrasco, é o Giovanni, o chefe Gil, que está aqui, que tem uma turma muito legal que trabalha junto com você, né, Gil? É isso aí. E vocês participam de campeonatos de churrasco no mundo todo. Ele fez churrasco para apartamento e vai explicar onde ele fez. Tudo bem, Gil? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Você fez como essa carne toda aí e até o torresmo? Bom, vamos lá. A gente tem uma equipe chamada Magnatas BBQ, que a gente participa de campeonatos aí, Brasil ou mundo. A gente foi para a Bélgica, para a Alemanha, agora no final do ano vamos para o Chile. E como que a gente fez? A gente criou um projeto de carnes defumadas, prontas para consumo para quem não tem churrasqueira. Então ela vem congelada num saco a vácuo, a gente faz todo um trabalho anterior, que a gente defuma por 14 horas, faz todo o preparo, congela, bota no vácuo, bonitinho, e você recebe, bota lá no freezer, e vai fazer um churrasco, você tira isso, coloca no banho-maria, que tem um fogãozinho, bota no banho-maria com água e deixa ferver 15, 20 minutinhos. Tira, pode cortar e aqui a gente tem uma costelinha suína.
Aí você põe o seu molho barbecue de preferência e tá pronto para comer sem sujar nada, é só E aquecer olha, uma e tá delícia, pronto. viu? Todo mundo que comeu aqui adorou. Ele ainda fez para acompanhar um vinagrete de uva. Uma delícia. E na air fryer dá para fazer o quê? Para fazer churrasco em apartamento? Dá para fazer. A gente, além de fazer no fogo, a gente fez na air fryer, que também hoje todo mundo está fazendo qualquer coisa na air fryer. Então tem gente que faz pão liça na air fryer, picanha, dá para fazer torresmo, enfim. Até a gente trouxe um exemplo aqui, que a gente fez um torresmo aqui, e aí a gente deu uma incrementada aí, que a gente costuma fazer no campeonato. A gente colocou um pedaço de queijo brie com geleias de morango por cima, a gente maçarica assim, ó. Dá aquela tostadinha. Dá uma no brie. tostadinha no Quer dizer, queijo. é um torresmo metido a besta, né? Porque é um torresmo, né? É isso aí. Só que é com brie, com geleia, é metido isso aí. Torresmo chique. sofisticado. Sofisticado. Por que você não pode fazer sofisticado em Por casa? que não, Por né? que não, né? Por quê? Tem que ser um prato assim se brasileiro adora torresmo. Não precisa ser só com isso tutu, aí. com a couve, E ele fica muito suculento, não perde o sabor, pururuca. Fica com a muito... feijoada. Ficou, olha, uma delícia. Bom, Ezio, deixa o endereço aí pra mim. Eu sei que você tem um projeto bem bacana com jogadores de futebol, tá aí com o projeto com o Neto, com meu amigo Pavãozinho, ex-jogador de São Paulo. Beijo, Pavão. E você faz uma parceria com esses ex-jogadores. Na verdade, a gente ajuda, tenta entrar na parceria com os atletas. A gente agora fechou com Jonatas Cruz. Jonatas Cruz, que ele é o melhor tempo da São Silvestre agora no passado. Ganhou ontem uma prova na Venezuela, uma maratona. Então a gente vai trabalhando com esses atletas. Tem atletas nossos em clubes por aí também. O Pavão, que você citou, grande amigo nosso, a gente faz o Master do São Paulo, viajando o Brasil inteiro. A cidade quer contratar, entra em contato com a gente, que a gente vai lá com os máximos, os grandes ídolos dos times. A gente vai fazer uma imersão com o atleta agora, dia 1, 2, 3 e 4 de maio, onde vão estar vários ex-jogadores, Neto, Veloso, Gamarra, Pavão, entre outros, ensinando os atletas que querem ser atletas no futuro de alto nível trabalhar. Então a gente procura apostar nessas pessoas e fazer uma parceria com elas, sim. Isso me lembrou uma história engraçada. Eu tive numa feijoada no São Paulo e com os ex-atletas, e o Júlio Casares falou: quem tiver problema de joelho, senta nesse degrau. Puxa, não sobrou uma vaga, meu. Sobrou gente. Qual atleta que não tem, né? Inclusive, a gente fez evento agora do Novembro Azul no São Paulo. A gente foi muito bem recebido, fizemos uma bela feijoada com a Mara, com o pessoal de São Paulo. Há uma grande probabilidade de servir a proteína para eles agora. Então a gente está trabalhando. Se quiser achar a gente, no nosso Instagram, Divinas Carne, ou no nosso nossa página www.divinascarne.com. E eles fazem eventos. Se você quiser fazer um churrasco com os dois, com o chefe campeão mundial em churrasco, é só entrar em contato também. O seu qual é, chefe? O meu é GIO_BBQ, é o meu pessoal. E aí a gente também tem o da equipe, que é Magnatas_BBQ. E temos os nossos eventos, que é BBQ Facin, @BBQ Facin, FACIN. Beijo para os dois. Obrigada por terem vindo. Nós que agradecemos, Cláudio. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Eu que agradeço. E agradeço também a WS Adesivos, essa caneca linda aqui com o nome do... vai mudar o brinde agora, porque todo mundo da caneca, a gente resolveu oferecer outro presente, mas a caneca é linda, né? E eu quero agradecer a vocês aí da WS Adesivos, tá? E vamos para o nosso assunto de hoje. Vocês vão adorar, porque hoje nós vamos falar sobre uma jornada fascinante, a história da anestesia, que envolve a contribuição de muitos cientistas, médicos, pesquisadores ao longo dos séculos. No chamado período antigo, eram usadas plantas como a mandrágora, né? O ópio, a beladona. Gregos, romanos e antigos egípcios utilizavam a hipnose para induzir a um estado de inconsciência e conseguir fazer uma cirurgia. Na Idade Média, além das plantas, eram utilizadas técnicas de compressão, um torniquete para reduzir a circulação, até vontade de arrepiar, né? Sanguínea, olha, meu Deus do céu, e levar à inconsciência. No período moderno, além do ópio, surgiu o éter, em 1540. E em 1831, o clorofórmio, ele foi utilizado como anestésico, né? E
muita gente usou, foi um grande avanço. Aí começa, então, em 1840, o desenvolvimento da anestesia moderna, com a criação de técnicas e equipamentos mais seguros e eficazes. Hoje nós estamos aqui ao lado de um profissional. É muito jovem ainda, é o tema do nosso Pod Saúde, mas que já tem uma carreira linda para contar para vocês. Estou ao lado do médico anestesista, Dr. Rômulo Sampaio Navajas. É Navajas mesmo que fala? Exato. Navajas. Isso. Ele é graduado pela Universidade Severino Sombra, membro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, é fundador da Azoto Anestesia. Seja bem-vindo, viu, Muito Dr. obrigado, eu Rômulo? agradeço, é uma honra estar aqui. Tem muita gente que acha que anestesista não é doutor, e é doutor, não é? É uma grande dúvida das pessoas, É. né, que muitas das vezes eles perguntam, mas o anestesista é médico? Só para saber, eles sim, a gente realiza 6 anos de medicina e o curso da especialização são 3 anos, no caso a residência médica, então são longos 9 anos para Pra a se realização formar. da anestesia, exatamente. E você escolheu anestesia por quê? Teve algum motivo especial ou foi essa história que te encantou? Porque, nossa, até gelo, neve era usado para anestesiar a pessoa. E sabe o que era anestesiado também? Bebida, né? Por isso que quando o nego manguaça, a pessoa... Já é uma anestesia natural. A pessoa fala assim, nossa, bebeu tanto, parece que está anestesiado. Tem a ver, não tem, doutor Romulo? Hoje, antigamente era usado muito gás, né? O gás inalatório. E aí, óbvio, graças a Deus, a gente evoluiu. A anestesia e a medicina evoluiu demais, né? Demais. Eu, quando me formei, há 5 anos atrás, na medicina, eu trabalhei muito com emergência, né? Então, quando eu me formei, eu trabalhei durante 1 ano. E nesse 1 ano, eu tive muita prática em sala vermelha, né? Que é a sala das emergências, né? Tá. Então, quase todos os procedimentos, no caso, todos os procedimentos invasivos ou não invasivos de emergência, eu já sabia realizar com a prática que eu tive na emergência. Então, eu acho que foi um facilitador para eu escolher a profissão da anestesiologia. Não era uma coisa que na faculdade eu tinha Já em mente. uma aptidão para realizar. Apenas foi acontecendo na minha vida. E eu acho que a emergência foi um passo muito grande de falar, olha, eu tenho uma boa prática com procedimentos invasivos e não invasivos. Eu acho que isso pode ser um diferencial na minha residência médica. A anestesia, como eu contei aqui um pouquinho só da história, porque eu fiquei apaixonada mesmo, tem tanta coisa interessante, sim. né, a respeito dela, e remonta de séculos e séculos atrás. Eu acho que assusta mais do que a cirurgia, não assusta o paciente? O grande problema, que eles te dizem? O grande problema da anestesia é o medo. E, na verdade, o medo é a falta de informação, né? Tá. Porque, muito antigamente, eu vejo isso na minha época de residência médica, que tinha uns chefes mais velhos, mais experientes, né? Que não tinha tanta tecnologia e não tinha tanto acesso, né? Então, eu acho que isso dificultou a comunicação com as pessoas. Então, muitas das vezes, a pessoa entra num centro cirúrgico, antigamente, e já entrava, o anestesista estava na sua frente e já estava realizando o procedimento. Hoje, não. Hoje, primeiro que as pessoas estão muito mais informadas, hoje a rede social invadiu, né, a área médica, em tudo, né? E a pessoa busca informação e tem como encontrá-la. Então, mais fácil. antigamente, quem entrava e não sabia que era anestesista, hoje já sabe quem é o seu anestesista. Está mudando essa rotina, né? Então, eu acho que também a tecnologia ajudou muito isso. Então, essa ampla informação que nós temos hoje, acho que facilitou. E tirou muito. um pouco o medo, o receio. Exato, porque as pessoas têm muito mais acesso à informação e à área médica, enfim. Ô, Rômulo, como você avalia a tua área nos dias de hoje, com todas essas mudanças que aconteceram e até a tecnologia, Sim. né, contribuindo? A anestesiologia mudou muito, tá? Ela está criando vários segmentos novos, né? Antigamente, por exemplo, muitos só faziam anestesia geral. Hoje a gente tem procedimentos com bloqueios periféricos guiados por ultrassom. Olha como cresceu Como bastante. é que é isso? Me conta. É um procedimento que, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma cirurgia que você vai realizar na mão. Tá. Então, Antônio do Carpo. Exato. Então, hoje a gente tem uma tecnologia que é, por exemplo, um ultrassom que eu guio aonde eu quero inervar, onde eu preciso do nervo, para anestesiar aquele local. E, juntamente com o anestésico local, guiado por ultrassom, eu consigo infiltrar apenas aquele local. Exatamente o para local. ter menos riscos e menos anestésico e menos anestesia para aquele paciente. Então, E esse procedimento dá para ser feito, ou deu para ser feito de quantos anos para cá?
É recente? É recente, né? Eles tá modernizando, né? Antigamente faziam sem ultrassom, hoje já tem a tecnologia do ultrassom, entre outros. Por exemplo, uma complicação muito comum na anestesia é aquele famoso vou acordar na anestesia. Meu Deus, esse é o... Durante a anestesia? Meu Deus, eu vou acordar, esse é o meu medo. Hoje existe, por exemplo, uma tecnologia que é a monitorização cerebral. Durante um procedimento, essa monitorização mostra qual é o grau de sedação, no caso, qual o grau de consciência que você está no intraoperatório. Isso diminui o risco do despertar intraoperatório. Então, a tecnologia veio a nosso favor. Te mostra e você pode acrescentar. Exato. Então, por exemplo, ele está superficializando, então ele está acordando. Eu tenho uma tecnologia na minha mão que eu posso aumentar a dose da medicação para esse paciente. Demorar um pouquinho mais, Exatamente. porque isso vai depender da cirurgia. Aí depende da cirurgia. Depende também de pessoa para pessoa, por exemplo. Alguns são mais fáceis. Imagine na hipnose. Todo paciente tem uma conduta individualizada. Certo. Né? Uma anestesia que eu vou realizar para uma pessoa é diferente da outra. É aquele famoso, não existe receita de bolo. Não. Né? Na anestesia, cada conduta é individualizada. Então, a conversa com a equipe é muito importante. E com o anestesista que vai trabalhar. E isso que eu acho que mudou, na minha humilde opinião, Tá. que mudou ao longo dos anos. Hoje a informação está muito maior. E eu acho que o sincronismo entre as equipes também aumentaram. Então, o cirurgião hoje já tem uma facilidade muito maior com o anestesista. Então, o cirurgião conversar com o anestesista, mostrando um planejamento daquilo que o anestesista vai fazer, favorece a cirurgia. E o anestesista conversando com o paciente, isso também existe numa pré-cirurgia? Tem que existir. Sempre? Se não existir, tá errado. Deveria existir. Tem que existir. Exceto, claro, numa emergência. Né? Uma emergência é uma emergência, né? Sim. A anestesia vai ser feita de acordo com aquela conduta para salvar emergência, para salvar aquele paciente. Vamos tirar a emergência, vamos falar em cirurgias eletivas, que seria o quê? Cirurgias programadas, né? Então, eu quero fazer uma cirurgia para daqui a um mês, uma cirurgia plástica, por exemplo. Então, eu vou programar essa cirurgia. Então, aí entra o papel, obviamente, do cirurgião, explicando o procedimento, e entra o papel do anestesista, mostrando e explicando que existem, sim, todo o procedimento de anestesia como cirúrgico contém riscos. Sim. Por isso que nessa avaliação a gente vai conversar, conhecer a história, saber os exames, saber o eletro. Os remédios que essa pessoa toma. Se o paciente tem alergia, se o paciente teve uma história de algum problema na anestesia. Então, isso é muito importante na hora da avaliação. Porque se apresentou algum problema, pode voltar a apresentar. Mas você falou uma coisa que é certa, né? Eu entrevistei muito médico já na minha vida e sempre se diz, cirurgia é cirurgia, mais simples que seja, é uma cirurgia. Exato. E cirurgia tem seus riscos. Exato. E você me falou aqui que a anestesia também. Exato. Quais os principais perigos ou complicações, riscos da anestesia? Todo procedimento contém riscos. Então, por exemplo, por isso que essa avaliação é de suma importância. Por exemplo, um paciente que tem alergia a algum tipo de medicação. Se essa avaliação não for bem feita e o anestesista não souber, talvez essa medicação possa causar na cirurgia uma reação alérgica. Por exemplo, vou dar alguns exemplos, acho que facilita. Talvez um paciente que tem uma pressão não controlada. Então, que a pressão arterial está muito alta. E ele não toma a medicação, não toma adequadamente. Né? Talvez essa pressão na cirurgia possa causar um aumento de sangramento, por exemplo. Então, Porque pode aumentar. Pode aumentar a pressão no meio da cirurgia. Então, talvez naquela avaliação, se você não controlar aquela pressão previamente, isso pode ocasionar algum problema. Às vezes, um paciente diabético, uma cirurgia para um paciente diabético, nós temos que suspender os hipoglicemiantes, que são as medicações para diminuir a glicose, tá? Às vezes ele não para de tomar, ou às vezes ele não sabe, ou não teve avaliação. Isso talvez pode influenciar na sua cirurgia. Então, é um dos problemas que pode ocasionar. Por exemplo, às vezes algum paciente ele tem uma história de uma via aérea difícil. Isso pode dificultar na cirurgia, na famosa intubação orotraqueal. Na hora de intubar o paciente, aquele tubinho que passa na boca, Sim. é intubação orotraqueal. Talvez uma história prévia de teve algum problema naquilo, pode influenciar na cirurgia. Então, é a avaliação. A avaliação é muito importante para o anestesista. Existem quantos tipos, assim, de cirurgia? Ou são inúmeros? Não, são inúmeros. Tem inúmeros. Porque uma vez eu recebi uma anestesia, menino, vou te contar.
Eu falei a beça, eu não lembrava. Mas eu falei tudo. E você não lembrou. Eu prometi até uma camisa de São Paulo pro cara que me anestesiou. Eu saí de lá e falou camisa de São Paulo. Eu falei, camisa de São Paulo. Eu falei tudo da minha vida. Eu falei, é um perigo a anestesia. Ainda bem que tem a ética do médico, né? E ainda bem que tem a Não relação. pode perguntar Ainda bem que tem a qualquer relação médico-paciente, porque o que eu já escutei é a que eu fico o dia inteiro conversando com você, porque eu já escutei de tudo. É mesmo? Mas é a relação médico-paciente, mas acontece, sim. Tem que ter. Nossa, eu falei tudo, saí prometendo camiseta de São Paulo. Sim. Nossa, foi uma loucura. Exatamente. Aí eu falei, peraí, esse negócio tá meio perigoso. Então existem inúmeros tipos. Exato, sim. E de psicotrópicos, de medicações para sedar, para dormir também. Agora, eu queria mostrar para você, a Marcela Troiano é repórter aqui da gente, Claro. e se houve avanço, né, na anestesia, houve de uma forma geral. Claro. Para qualquer tipo de anestesia. Qualquer ser pode ser anestesiado? Sim. Pode. Qualquer, sim. Qualquer um Você pode ser. tendo a nossa avaliação e tendo a sua indicação, sim. Mas consegue ser Sim, anestesiado. sim. E a anestesia de dentista também não é uma coisa fácil, né? Porque ela dói um bocadinho, aí ele pergunta com ou sem, você fica pensando. Eu acho que a grande importância da anestesia na área odontológica, obviamente, o dentista, no caso, o odonto, ele já tem uma consciência, ele já tem um estudo para realizar o anestésico local. Eu acho que o importante na anestesia local é saber a dose da medicação que está sendo feita. Obviamente, o profissional ele vai ter essa consciência. Mas isso é muito importante, porque talvez uma dose excessiva pode ocasionar algum problema, alguma dose tóxica, ou enfim. Então, tem que tomar cuidado também. Anestesia, toda cuidado, anestesia, seja toda até anestesia. mesmo aquela anestesia local no dente, tem os seus riscos. Então, por isso que é muito importante saber o profissional que você está indo, né? E saber o que ele... E conhecer um pouco mais sobre essa anestesia. Com o certeza. que nós vamos falar agora com a Marcela, que está no consultório do cirurgião dentista, doutora Aone Vieira. Vamos ver. Olá, mãe. Olá a todos que assistem o Pod Saúde com Claudete Troiano. Hoje eu estou com uma pessoa muito querida ao meu lado, o cirurgião dentista, doutora Aone Vieira. Tudo bem? Tudo bem, que bom estar com você. Beijão para você, Claudete, minha madrinha da televisão. 25 anos que estamos fazendo pauta. É por isso que eu digo que é muito querido, né? Pois a gente acompanha o trabalho da doutora Aone. 25 anos, você estava fazendo as contas aí, que beleza. Muito legal. Bodas de prata, Claudete. Verdade, tirando as dúvidas do nosso público, que sempre beleza. Ajudando. E agora a gente está aqui também para falar um pouquinho sobre anestesia hoje, pode ser? Claro, vamos lá, levar informação para a população. Isso é muito bom. Bom, anestesias, antigamente, você tem aí tantos anos, né, de carreira, como que elas eram? Eram bem diferentes, não eram? Eram bem diferentes, mas os fármacos melhoraram muito. Então nós temos excelentes fármacos hoje para anestesia, que não dá muita hipersensibilidade pós-anestesia, e o tempo, a vida útil desse anestésico é bem grande. Então a gente consegue ter uma analgesia, uma anestesia, no caso é uma anestesia local que nós fazemos. Então eu vou aqui até mostrar, eu trouxe aqui, tem aqui um modelinho, uma maquete que mostra, na parte inferior, nós temos que trabalhar fazendo um bloqueio, pegando aqui esse nervo, que é o nervo alveolar inferior. Então, com uma anestesia, nós anestesiamos hemiarcada, metade da arcada inferior, com um toque de anestesia. Se a gente quer anestesiar a mandíbula inteira, aí nós fazemos nesse ponto e nesse ponto, aí anestesia a mandíbula toda. E a gente tem um tempo de duração desse anestésico, desse fármaco, de umas 6 horas. Então, por uma cirurgia, às vezes para o paciente, se é um procedimento mais curto, nós utilizamos um fármaco que tem uma duração menor. Mas para cirurgias com um anestésico, eu consigo fazer uma cirurgia de 6 horas para o paciente. Então, ele fica anestesiado 6 horas sem ter 6 horas, e é um anestésico local.
Não certo? precisa anestesiar. Não, a parte toda para uma cirurgia de implante, de enxerto ósseo. Já no superior, nós temos que fazer as anestesias infiltrativas, porque aí ela passa pelo osso e entra no nervo. Ela atravessa o osso e ele vai fazer um bloqueio no nervo. E na verdade, quando nós trabalhamos com anestesia, é um nervo só, que é o nervo trigêmeo. Então ele tem várias ramificações. Ele tem a parte superior e a parte inferior do mesmo nervo. Que a função dele é o quê? Não transmitir a sensibilidade para o cérebro. É perigoso, não é, doutor? Não. Se você não souber aplicar direito, Assim, ou uma coisa assim, você tem que estudar bastante, né? você tem que conhecer primeiramente a anestesia. Porque até na parte superior também a gente consegue fazer bloqueios também. Só que em trechos menores do que na parte inferior. Então são menos, e às vezes para a parte superior a gente tem que fazer mais, no caso, mais aplicações do que no inferior. Quais são os tipos de anestesias disponíveis atualmente? Então, a gente tem o anestésico aqui, com vasoconstritor. Quando eu quero uma anestesia para um longo tempo, para uma cirurgia, eu uso com vasoconstritor. O que ele faz? Ele fecha os vasos, a irrigação daquele tecido, para o anestésico ficar mais tempo agindo naquela região. Quando eu quero um anestésico por um tempo menor, eu uso um anestésico sem vasoconstritor. Para gestantes, para lactantes, quem está amamentando. Então a gente usa esse aqui, porque a gente não quer, ou para pacientes cardíacos, tem que ser uma mais leve. Ele é sem vasoconstritor, ele não mexe no coração e nada. E o que pode acontecer numa cirurgia? Às vezes o anestésico cai num vaso, porque eu não consigo, nessas anestesias a gente utiliza uma seringa, que a gente fala carpule, que está aqui. Então essa seringa aqui, eu não tenho refluxo, eu coloco o tubete anestésico aqui. Então às vezes se eu pego algum vaso que eu não consigo enxergar dentro da boca, quando a agulha entra, a gente não vê o que está lá embaixo, se tem um vaso ou não. Quando a gente faz aplicações com a seringa normal, a gente puxa um pouquinho para ver se pegou vaso. Aqui dificilmente a gente não consegue ter esse, às vezes até quando pega um vaso sai o sanguinho aqui. Aí vocês já sabem. Aí é sinal que pegou um vasinho, eu já sei, o paciente, o anestésico cai na corrente sanguínea. Se for com vasoconstritor, pode dar uma taquicardia momentânea no paciente. Uma aceleradinha assim. Uma aceleradinha porque a quantidade de anestésico que a gente usa é tão pouca que não vai fazer mal para o paciente. É isso que eu ia perguntar. Tem contraindicações? Há pessoas que não podem fazer? Então, tem muito raro, existem pessoas que têm alergia ao fármaco, mas é raríssimo isso. Muito raro. Esses anestésicos que nós utilizamos hoje dificilmente dá reação alérgica para o paciente. Se o paciente, porventura, chega na clínica e fala, olha, eu tenho alergia à anestesia, simples. Então tem vários sais anestésicos. E a gente faz um teste antes da anestesia. O que são os sais anestésicos? Não, é o fármaco que a gente utiliza para fazer anestesia. Tá. Você faz teste? Não, eu faço o teste no paciente. Eu pego aqui na pele do paciente, dou um piquezinho, põe um pouquinho de anestesia para ver se há reação alérgica ou não. Igual naquelas clínicas de alergia que a gente você faz, vê, não, você não tem alergia ao meu sal aqui. Porque justamente esses sais que eu uso, eu procuro usar sempre na minha clínica e tem de melhor no mercado. Tá certo. Antigamente, eu via, tinha parece uns bujões assim de gás, Então, tinha umas máscaras. Existe ainda. Existe ainda. Até eu peguei aqui que é justamente a analgesia inalatória. Qual que é a diferença? Por que ela não é tantas vezes utilizada? Não, ela é utilizada, a gente utiliza. Ela não anestesia, ela faz uma analgesia, deixar o paciente tranquilo, dá uma sensação assim, fazer uma analogia, que a pessoa tomou uns 3 uísques, umas 3 doses de uísque.
com a vantagem que não é um álcool, é o óxido nitroso e o oxigênio, que a gente faz a mistura conforme o peso do paciente. A gente utiliza uma mistura, a gente pesa o paciente, ó, eu vou usar tanto de óxido nitroso, tanto de oxigênio, e essa analgesia é colocado inalatória. A gente coloca no nariz, tem um tubo que entra o gás e outro tubo sai o gás, e tem uma válvula também, para justamente esse gás sair e ser excretado. Aí você não usa essa, você não, só usa eu esse. uso esse e mais anestesia. Para que é isso aqui? Para pacientes nervosos, para pacientes especiais. Tá. Pacientes especiais que a gente usa isso. Que ele faz assim, essa analgesia que relaxa a pessoa durante o procedimento. A vantagem da analgesia inalatória é que a hora que eu desligo o óxido nitroso, que é o gás, em questão de 1 minuto o paciente está como se nós estamos agora conversando. Ai, que maravilha, hein? Vai embora assim, ó, na hora. Certo. Para quem está em casa e tem medo, né, de anestesia e tudo mais, o que você poderia deixar aí de mensagem? Então, a mensagem é aquela que tem, inclusive no meu livro, né, o que você tem que fazer no consultório para você não ter medo de dentista. A primeira coisa que eu oriento o meu paciente é quando eu estou fazendo o procedimento e o paciente tem receio, contar de trás para frente regressivamente. Olha. Começar em 1999 tirando 4, porque ele tem que usar o lado do cérebro da razão e o lado da emoção fica dormindo, tranquilo, relaxado, né? Outro fator, pedir para o profissional falar o que vai ser feito para ele. Ter confiança. E a pessoa não ficar naquela expectativa, né? Então a gente explica para o paciente o que vai ser feito. Outro fator, qualquer coisa que sentir a mais, se tiver alguma sensibilidade a mais, levantar a mão esquerda para avisar que a gente para na hora. Então tudo isso ajuda o paciente. Então fica essa dica para o nosso público. Obrigada, doutor. A gente vai deixar os contatos aqui e até uma próxima. Até, e gratidão pela oportunidade. Abração, Claudete, e abração a todos aí do Pod Saúde com Claudete Troiano. Um beijo. Até mais. Obrigada, Marcela. Obrigada, doutora Aone. Olha aí, também houve avanço, né? Isso é muito importante. Nos casos todos que você já fez, você já está há algum tempo, apesar de ser muito jovem, já está há bastante tempo trabalhando. Sim. Você já ocorreu algum problema que te preocupasse? Não, intercorrências podem acontecer, por isso que o ambiente hospitalar é muito importante. Porque nós, médicos anestesistas, somos aptos para resolver qualquer tipo de intercorrência. Intercorrência pode acontecer. O importante é que o profissional saiba resolver essa intercorrência. Sim, intercorrências já aconteceram, até mesmo reação alérgica. Já tivemos história comigo de uma via aérea difícil, de, por exemplo, uma cirurgia sangrar a mais do que estava planejado, e aí a gente é o bombeiro, na verdade, e o piloto do avião, né? Então, porque qualquer tipo de problema que tiver na parte cirúrgica, o anestesista que tem que controlar e equilibrar a situação. Então, já aconteceram intercorrências, graças a Deus eu nunca tive nenhuma intercorrência mais grave, né? Mas, sim, intercorrências já aconteceram, sim. Bom, você realiza um trabalho que eu estava lendo que é muito legal e muito importante, porque infelizmente a gente vive num país onde a violência contra a mulher é bastante grande, sim, enorme, né? A gente fala disso há anos e não melhora, não diminui. Sim. E eu soube, e você vai poder me confirmar isso, você trabalha com anestesia para quem quer fazer tatuagem. Sim. E hoje em dia as tatuagens são grandes demais e é necessário anestesia. Se você tem vontade de fazer uma grande tatuagem e não sabia, tá aí. Pode ser feito com anestesia. O doutor Rômulo vai explicar. Mas muitas mulheres que têm marcas, porque já chega a marca na alma, né? Que essas que não saem nunca, marcas no corpo de agressão, estão utilizando da tatuagem para disfarçar, vai cobrir essas marcas para conviver em sociedade. Eu queria que você me falasse do trabalho de vocês e da Azoto, que eu achei muito interessante. Hoje a Azoto Anestesia é composta pela Azoto Anestesia e a Azoto Tatu. E nós temos uma grande parceira que é a ONG Em Boas Mãos,
que nós realizamos trabalhos de reparações cirúrgicas. O que é essa ONG em Boas Ela Mãos? trabalha sem fins lucrativos, ajudando pessoas que têm algum trauma e que precisam realizar algum procedimento cirúrgico, né? De um modo geral. De um modo geral. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos Tá. do que a gente já ajudou. Tá. Por exemplo, uma criança teve bullying no colégio por Tá. conta de orelha de abano. Tá. Então, ele passou com a ONG, foi no nosso centro cirúrgico e nós resolvemos essa cirurgia otológica através da ONG em Boas Mãos. Mas então você tem parceiros, tem Sim, cirurgiões hoje, plásticos. exato. Hoje, juntamente, é a Beatriz Guedes, que é a fundadora da ONG em Boas Mãos. Tá. E nós temos o Dr. Hugo Sabá, que é um cirurgião plástico, referência também aqui em São Paulo. E a Beatriz é? É a fundadora. A fundadora. Da Tá. ONG em Boas Mãos. E a Azota Anestesia, juntamente com o Dr. Romo, Tá. que a gente Vocês realiza... fizeram uma parceria legal. A gente fez uma parceria. Então, esse caso especificamente da tatuagem é uma paciente que ela teve muito problema psicológico, mais nova, e ela teve queimaduras, né? E para quem não sabe, a queimadura causa uma dor crônica na pessoa. Então, qualquer estímulo que uma pessoa que tem queimadura Tá. causa um grau muito doloroso na pele. E que fica doendo pra E sempre. fica doendo. Então, e esse grau causava muito estresse psicológico para ela. Tá, Então, ela tinha muito problema quanto a isso, tá. né? E foi por violência doméstica? Isso. A queimadura. Exato. Nossa, Então, impressionante, né? Os casos Ela que a gente teve vê. esse problema, foi passado para a ONG em Boas Mãos, e nós, juntamente com o Dr. Hugo, nós realizamos, debridamos e arrumamos algumas cicatrizes no corpo, e agora, juntamente, eu acho sensacional isso, juntamente com a tatuagem, com os estúdios parceiros, nós estamos cobrindo a pele dela com tatuagem, e constatando que podemos sim melhorar a qualidade de vida das pessoas, pois ela N medicações que ela tomava, a gente está conseguindo controlar o grau de ansiedade, o grau de agitação que ela tinha. E a dor? E a dor e a qualidade de vida dela, juntamente com a tatuagem. Então, a gente está realizando nós estamos realizando esses procedimentos dentro do centro cirúrgico, juntamente com a anestesia, porque a tatuagem em si já é um estímulo muito doloroso, com esse grau de dor crônica por conta da queimadura, é mais ainda. Então, juntamente a anestesia, juntamente com a tatuagem, nós estamos melhorando a qualidade de vida dela. E o problema da dor nos nervos, ele foi melhorado ou sanado com a cirurgia que vocês A fizeram? parte da anestesia é pra gente minimizar, no caso, restringir a dor dela. Então, qualquer procedimento, seja cirúrgico ou... Sim, sim. A dor ali. Mas essa, não sei se é neuropatia, essa dor que... Diminui Diminui? por conta das quantidades de medicações que ela tomava. E Tá. isso pode... Vocês já conseguiram A isso? gente está conseguindo sanar, no caso, essas medicações, né? Obviamente, é um projeto multidisciplinar, Sim. né? É a parte cirúrgica, a tatuagem, é a equipe de anestesia, parte de psicologia e psiquiatria. Então, a gente está conseguindo multidisciplinar melhorar a qualidade de vida dela. Que legal, parabéns. E vocês conseguiram essa parceria com vários profissionais, Isso, então, pra exatamente. poder Juntamente ajudar. através da ONG, exato. E se alguém estiver nos vendo, né? E tiver um caso de sofrimento aí... Procurar a ONG, que nós sempre estamos... É o nosso papel do médico, né? Obviamente, nós trabalhamos, temos os nossos planejamentos, as nossas... e tudo mais. Mas reservam um tempo Mas a e um gente tem espaço um para tempo isso. para, sem fins lucrativos, poder Então ajudar. repete o nome da ONG. A ONG em Boas A ONG. Mãos. ONG Em Boas Mãos, exato. Que filho bonito você tem, né? Por dentro, por fora. Qual é o nome da tua mãe? Eliane. Eliane, parabéns pelo filho. Ela tem 2 médicos, né? 2 filhos. Hã? Isso. Rafaela e Rômulo, RR aí. Os 2 médicos. Minha irmã é pediatra. É pediatra, É. tua irmã? Nossa, mas que trabalho bacana. Agora me fala desse trabalho de anestesia em tatuagem. Exato. Hoje, eu tenho uma frase que eu sempre falo, que todo mundo tem o direito de... 2 frases que eu sempre falo, né? De escolher o seu anestesista, isso mais genérico. Mas todo mundo tem o direito de não sentir dor. Eu acho que a dor, ela é subjetiva. A dor sua pode ser diferente da minha. Sim. Então, se essa pessoa, ela tem a dor e ela tem a vontade de realizar uma tatuagem, ao meu ver, e aos estudos que nós estamos realizando, a dor, ela é subjetiva. E a dor, ela e esse processo da tatuagem é um procedimento estético. Hoje temos muitos procedimentos estéticos como transplante capilar, Nossa, procedimentos para
as mulheres que realizam muito de bioestimulador, que estão realizando juntamente com a anestesia, porque são processos dolorosos, a tatuagem em si é um procedimento estético, né? Então, juntamente com a anestesia, estamos conseguindo realizar essas tatuagens, lembrando que tudo tem sua indicação. Então, o paciente, no caso desse cliente, esse paciente que for realizar a tatuagem, ele vai passar por uma série de exames laboratoriais, eletrocardiograma, e nós realizamos dentro de um centro cirúrgico que é apto para realizar qualquer tipo de procedimento. É um segmento novo, né? Sim. Hoje não tem nenhum parecer a favor e nem contra, né? Porque é novo, né? Nós estamos trabalhando há Bom, quem está fazendo deve estar há um ano super e meio, a favor, né? há um ano e meio nós somos pioneiros aqui no Brasil, né? Então, é novo, é um processo. Eu acho que a gente só vai conseguir mostrar e diferenciar o trabalho através de estudos e trabalhos, e é isso que a gente está fazendo, Tá. e mostrando aos órgãos especializados que sim, podemos... Então, assim, tem... E assim, só com trabalhos e com relatos de pacientes que a gente consegue mostrar Porque a sua são muitas indicação. práticas, né? Que poderiam ser Exatamente. feitas sem esse sofrimento que você fala, que é a dor. Exatamente. Pra quê? Se ele tem a vontade de querer realizar, que Então. seja feita por um profissional apto e E habilitado para isso. competente, né? Para que faça isso. Agora, e a Azoto? Como você resolveu lançar? Há 2 anos e meio atrás, eu estava naquela recém-formado de anestesia, e eu estava na vida dos plantões como 95% dos médicos tocando os plantões. E não são fáceis, né? doutor Rômulo? Não São fáceis. diretos, né? Às vezes você faz... Eu já cheguei a fazer 120 horas direto de plantão, por exemplo. Faz parte, né? E eu sempre olhei... Eu sempre pensei de uma forma diferenciada. Eu não queria isso pra mim pro resto da minha vida. Eu falava assim, eu posso mais do que isso, né? Mas como que eu vou me diferenciar? Né? Como que eu vou chegar e encontrar um mercado? Então... eu comecei, nesse meio tempo, a realizar alguns procedimentos no hospital de cirurgia plástica. E eu comecei a fazer vídeos mostrando a anestesia para as pessoas, principalmente a pessoa leiga que não entende. Desmistificando um pouco, né? Então, por exemplo, às vezes a sua dúvida é a mesma dúvida de outra pessoa. Sim. E não exatamente uma dúvida mais complexa. Às vezes é uma dúvida da picadinha nas costas, que as pessoas não sabem. Então, é uma dúvida. Né? E eu falei assim, eu acho que eu posso explicar isso para as pessoas de uma forma clara e objetiva. E eu comecei a fazer vídeos. Aí você foi pra rede. E eu fui pra rede. E pouco tempo, eu tive uma cirurgiã que viu meus vídeos, gostou da minha imagem, gostou do meu trabalho, e me chamou para fazer uma anestesia particular. E aí eu fui para ela, obviamente rentabilizei muito mais, a parte financeira foi muito melhor, e eu consegui ter como é que fala? Uma proximidade muito maior ao paciente. E eu me encantou isso. Eu falei, cara, o paciente, isso daí, cada um pode escolher O paciente me seu conhece, o anestesista. paciente no pós, ele conversou comigo, e nos plantões eu não via isso. Tá. Eu ia lá, fazia 7 anestesias no dia, ninguém sabia quem eu era, e eu falei, olha, que legal. Então, na outra cirurgia, por exemplo, hoje tem pacientes que entram na minha rede social e falam, eu vou fazer uma cirurgia de tal coisa, eu vou te passar o contato do meu cirurgião, que eu quero que você anestesia pra mim. Então é aquela história que você falou, você pode escolher. Eu posso. Então, aí é o que eu falo, você tem direito de escolher o seu anestesista. E quem já te escolheu? Já teve cirurgiões, clínicas e pacientes também. E já teve paciente famoso que te escolheu? Hoje eu faço anestesia na Gretchen. A gente faz eu faço alguns procedimentos Ó, estéticos. se ele faz anestesia na Gretchen, Hélio Silima, ele tá rico. É verdade, pode dar uma olhada aí, A Gretchen é minha amiga, faz cirurgia pra a gente já fez os caramba. procedimentos. A gente já fez com bastante gente. Da parte da tatuagem, com o MC Daniel, a gente já fez. Rafaela Santos, irmã do Neymar. Os funkeiros, né? MC Tuto também. E todos te viram na Eu fiz a Simone Mendes também, que fez que o legal. Morpheus, que é de bioestimulador, eu fiz com ela também. E influencers bastante também da rede social e tudo mais. Tá todo mundo escolhendo. Né? Que bom, né? Aqui pode escolher mais. Eu não ligo, não. Eu gosto. Eu tenho tempo. Eu gosto, não tem problema, não. E aí foram acontecendo. Então, um dia um cirurgião foi pra 2, foi pra 3. E aí acabou que eu não consegui atender a demanda. Tá. E aí eu chamei o Dr. Fernando, que é um sócio que já trabalhou comigo, e a gente montou a sociedade. Porque a demanda foi muito grande. E Eu aí não você tinha mão. reuniu Eu não vários tinha mão. anestesistas. E aí eu montei juntamente com o Fernando, nós criamos a Azoto, que nada mais é do que o protóxido de azoto, que é aquele gás hilariante, porque foi a primeira compra da empresa. A gente comprou o material, vamos montar a empresa. Aí colocamos Azoto. Esse vai ser o nome. Esse vai ser o nome, foi muito bom, graças a Deus, está indo muito bem. E hoje nós temos
7 anestesistas já cadastrados que trabalham legal. única e exclusivamente para anestesia. Que ótimo, parabéns, você teve uma Obrigado. grande ideia. Obrigado. E eu não sabia disso, da tua história, né? Mas eu pedi, eu falei, eu quero entrevistar Claro. um anestesista, porque eu sempre achei muito curioso, né? É. E acho que é legal você Sim. informar. Então, isso que você falou, poxa, eu vou para as redes porque existe curiosidade isso. sobre o assunto. Existe, Exatamente. né? Se o Muito legal anestesista saber consegue mais. mostrar o seu trabalho, e eu falo vender porque eu consegui mostrar meu trabalho realizando a anestesia, Sim, eu acabei vendendo lógico. para um cirurgião. Eu acho que todas conseguem, né? A grande dificuldade é como eu vou fazer isso com a anestesia? Mostrando, informando o seu trabalho. Eu sempre fazia vídeos do cirurgião durante a cirurgia, vídeos Explicando o que você estava tá fazendo ali. realizando. E eu vi que muita gente tinha dúvida, né? Então, muitos pacientes, às vezes, de cirurgiões nossos, eles já me conhecem. O Dr. Rômulo vai conversar quando comigo? Aí eu falei, não, vou conversar. Então, isso é bom, que eles já Muito sabem bom. o que está acontecendo, eles já sabem os procedimentos. Então, as dúvidas já vêm muito já elaboradas para mim. Doutor, quero conversar sobre isso. Claro. E aí, a gente vai conhecendo melhor a história do paciente. E hoje você, com isso, acaba atendendo em todos os hospitais de São Paulo. Todos os hospitais de São Paulo. E até fora de São Paulo, né? Também fora me de São chama que eu Paulo. vou. A Alphaville, a gente atende, Mogi das Cruzes, Certo. São José dos Campos. Agora me fala da anestesia de parto. Sim. Não é uma demanda muito grande Não. na nossa empresa, Sim. mas eu realizo, eu tenho uma equipe Tá. que nós realizamos, que Mas que tipo de anestesia normalmente? normalmente na cesárea é a hack anestesia, Tá, que é Hoje- aquela nas costas. que é as nas costas, que fica com a perna dormindo. E é verdade que a hack, você fica com uma dor de cabeça eterna se você mexe muito a cabeça depois da Antigamente. cirurgia? Agora não. Não, porque com a evolução, Antigamente era antigamente verdade? a agulha era muito grossa. Era por isso? Era por isso. E a agulha muito grossa, ela abria um espaço de perda de líquido que causava a dor no pós-operatório. Certo. Hoje a agulha é tão fininha que o Isso risco também? pode acontecer, tá? Tá. Cefaleia cefaleia que é a dor de cabeça. Pós-procedimento, sim, pode acontecer, mas é diminuído por conta da finura da agulha que evoluiu. Mas ainda é mais Sim, usada pode acontecer. a hack. A hack Tem anestesia. algum tipo de anestesia que requer um cuidado maior do paciente? Ao longo do procedimento tem a... De todos, qualquer procedimento. Que tem... Das Olha, por exemplo, anestesias vamos existentes. continuar na GO, né, no caso da Vamos lá. ginecologia. Tá. Por exemplo, a analgesia de parto. Então, por exemplo, uma mãe quer realizar um procedimento sem dor e quer fazer parto natural. Então, só que ela tá com muita dor, existe a parte da dilatação e tudo mais. Você faz uma peridural, que você coloca um cateterzinho ali nas costas, e você vai colocando medicação, um anestésico, para controlar a dor, não ao ponto de anestesiar para ela não conseguir dilatação e tudo mais, mas você vai controlando essa dor da paciente até ela ter o período expulsivo, que vai ter o bebê. Mas isso é uma benção. Isso Quer dizer, existe. E pode ser feito. Pode ser Quer feito. dizer, dá para fazer um parto Obviamente existe natural da parte- sem tanta Obviamente dor. existe a parte particular, a parte do SUS, né? Então Sim, tem, lógico, tem as prioridades, porque o SUS, o custo é menor, a hack anestesia no caso, então isso existe também, né? Eu sempre digo, graças a Deus que existe o SUS, mas que pena, né? Poderia ter Sim. mais condições Mas pro eu acho que isso SUS. tá mudando, É, viu? tá mudando. Agir no país, porque é muito bom que exista o SUS, mas é tão bom, né? Quando você Olha, eu pode vou dar- comprar mais conforto para sua Eu vida. posso dar um exemplo, porque a minha residência médica eu fiz em 2 hospitais, um é particular e um do SUS, que é em Mogi das Cruzes, que é o Hospital das Clínicas, tinha praticamente tudo. Tinha né? bem completo lá, então assim, óbvio, não era completo ao 100%. Não, eu digo assim, para o profissional, né? Mas que ainda tinha- muitas vezes eu é mal tinha muita remunerado. acessibilidade a muita coisa. É. Obviamente, não 100%, porque tem coisas que são Lógico. muito caras para o SUS, fica inviável. Mas eu tinha um bom preparo no SUS. Tá vendo? Eu As recomendo. coisas boas do SUS a gente também fala aqui, tá sempre É, falando exato. na verdade, né? Que mensagem você poderia deixar aqui, ô Rômulo, para o paciente em relação à anestesia? Você tem direito de escolher o seu anestesista e todo mundo tem o direito de não ter dor. Então, se você quer realizar esse procedimento, é o seu dever conhecer o profissional que você está trabalhando e conhecer o seu anestesista e esclarecer todas as suas dúvidas. A tua profissão te faz um ser apaixonado a cada dia, então, né? Sim. Porque a cada dia você tem novas É uma descobertas. nova batalha todos os dias, né? São novos fatos todos os dias, novas descobertas, né? Mas eu acho que o fim é o que acredito que todo médico deveria ter, que é ajudar as pessoas. E o Brasil não está perdendo em nada em relação a outros países no seu campo de trabalho.
Não, O que tem de Varia- novidade varia- chega logo aqui. Varia um pouco, né? Eu tenho muito contato com anestesistas dos Estados Unidos, que a técnica é um pouco diferente, não é tão mais moderno do que a gente. Eu acho que a gente tá muito avançado nessa parte médica. Existem algumas diferenças, mas eu acredito que o Brasil, principalmente na área da anestesiologia no qual eu trabalho, está muito bem assessorado. E eu acredito apenas que o médico ele tem que abrir a mente e a visão, como o médico no geral. O médico tem que entender que ele tem que ter um conhecimento de uma forma ampla de tudo, tanto o lado financeiro, quanto o lado empresarial, quanto o lado da saúde. Eu acho que isso falta para o médico. O médico ele é muito alienado ali. Eu acho que ele tem que abrir um pouco a visão, entender o conhecimento, saber como funciona um hospital de uma forma geral. Eu acho que isso falta para o médico. Ele fica assim, o anestesista vai fazer aquilo. Não, eu tenho conhecimento de outras coisas também. De parte de hospital, também um médico. Financeira, saber o que você vai fazer com o dinheiro. Eu acho que falta uma parte ampla para isso. Tá. Mas eu acho que está mudando. Eu acho que o médico está tendo mais consciência. Deveria ter, mas é um processo que eu acho que o médico a gente tem que... está chegando lá. Exatamente. De um contexto total. Sim, E não é só muito da importante tua você saber como funciona o SUS, saber como funciona o hospital particular, quais as diferenças, o que você pode fazer naquele hospital, que aquele você não pode. Isso é muito importante, né? E quem ganha é o paciente, né? Mas eu acho que médicos jovens com a tua cabeça vão ajudar, já estão ajudando, né? Estamos A ajudando. abrir esse universo. Exatamente. Me fala das suas redes sociais, então, já que Com foi lá certeza. que aconteceu Com o boom. certeza. Como que a gente Para quem acha? quiser conhecer, desmistificar a anestesia, Dr. Rômulo Navajas, né? E nós temos a Azoto-anestesia e a Azoto-tatu. A Azoto-anestesia são das redes dos cirurgiões particulares das clínicas cadastradas. E qual é o Instagram? A Azoto-anestesia, Só isso. só a Azoto-anestesia, Tá. isso. Azoto com Com dois Z, Zs. com Z. Um Z e um T. Ah, é um Z só? Um Z e um T. e um T. E a Azoto-tatu, que nós realizamos os procedimentos de anestesia para tatuagem. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Grande eu abraço, agradeço, beijo é uma pra tua honra. mãe. Eu agradeço, obrigado. Beijão pra você. Obrigado. E pra vocês. Até a próxima.